Em 1974, líderes evangélicos de 150 países se reuniram numa cidade suíça chamada Lausanne, e o que saiu daquele encontro mudou para sempre o modo como a igreja entende a sua missão no mundo. Nas aulas anteriores, vimos que a missão nasce em Deus e não em nós. Ele é missionário por natureza, sai em busca do homem perdido, convoca um povo, envia o Filho e derrama o Espírito. E a igreja existe como instrumento dessa missão. Esse é o coração da Missio Dei. Mas ficou uma pergunta muito prática no ar. O que, afinal, a igreja deve fazer no mundo? Basta pregar e plantar igrejas? Ou a missão inclui também cuidar das pessoas em suas necessidades concretas, lutar pela justiça, ficar ao lado dos que sofrem? Essa não era uma pergunta teórica. Era um debate que dividia o movimento evangélico mundial e exigia uma resposta séria. Foi para essa pergunta que o Pacto de Lausanne trouxe uma resposta madura, bíblica e equilibrada, que orienta a igreja até hoje. Aula 1.3. O Pacto de Lausanne e a consolidação da Missio Dei. Imagine duas igrejas. Uma prega com fervor, mas nunca olha para a fome e a injustiça ao seu redor. A outra serve os pobres com dedicação, mas já não fala de Cristo nem chama ninguém à conversão. Qual das duas está cumprindo a missão? Essa pergunta divide cristãos sinceros há mais de um século, e não é um debate de academia. Ela decide como a sua igreja gasta o seu tempo, o seu dinheiro e as suas forças. A resposta que o Pacto de Lausanne deu a ela é o assunto desta aula. Nesta aula temos 4 objetivos. O primeiro é conhecer o contexto e a importância do Congresso de Lausanne de 1974. Entender onde um documento nasce ajuda a entender o que ele diz e por que diz. O segundo é compreender como Lausanne articulou a relação entre a evangelização e a responsabilidade social, que é talvez a sua contribuição mais importante e que ainda gera discussão em muitas igrejas. O terceiro é entender o conceito de missão integral e a sua base bíblica. Quem o cunhou, o que ele significa de verdade e a quais extremos se opõe. E o quarto é reconhecer a atualidade de Lausanne diante dos desafios da igreja de hoje, porque o pacto não é peça de museu. Com esses 4 pontos em mente, avançamos. Em julho de 1974, a cidade de Lausanne, às margens do Lago Léman, na Suíça, recebeu um dos maiores encontros missionários da história evangélica, o Congresso Internacional de Evangelização Mundial. O que aconteceu ali foi algo sem precedentes. Mais de 2.700 líderes, vindos de 150 países diferentes, se reuniram por 10 dias inteiros para pensar juntos a missão da igreja no mundo. Era uma reunião impressionante pela amplitude geográfica e cultural. Pastores da África, teólogos da Ásia, missionários da América Latina, líderes da Europa e da América do Norte, todos sentados à mesma mesa, diante dos mesmos textos bíblicos, enfrentando as mesmas perguntas. O fruto desse encontro foi o Pacto de Lausanne, um texto que se tornaria referência obrigatória. Quem deseja falar com seriedade sobre missão precisa passar por ele. 2 nomes explicam a força desse movimento. O congresso foi convocado por Billy Graham, o evangelista mais reconhecido do século XX. Graham tinha uma visão clara e urgente: unir a igreja evangélica global em torno de um compromisso sério com o evangelho e com a evangelização de todos os povos, mas sabia que precisava de peso teológico e não apenas de fervor evangelístico. Foi então que entrou John Stott, pastor anglicano inglês, um dos maiores expositores bíblicos do século, capaz de ser ao mesmo tempo profundamente fiel às Escrituras e conectado com os desafios do mundo real. Foi Stott quem liderou a redação do pacto e escreveu a maior parte do texto final. A mão dele explica por que Lausanne tem tanto rigor bíblico, e não só entusiasmo. No centro de tudo o que Lausanne afirmou está uma palavra do próprio Jesus, no Sermão do Monte. Em Mateus, capítulo 5, ele diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Repare no que Jesus une nessa frase. Há uma luz que precisa ser vista e há boas obras que precisam aparecer. O testemunho cristão não é só o que se fala, é também o que se faz, o que se vê, o que toma forma no mundo real. As boas obras não substituem o anúncio do Evangelho, mas o tornam visível e digno de crédito. Essa unidade entre a palavra e a vida que Lausanne vai colocar no papel, séculos depois. Para entender o peso do que Lausanne fez, precisamos conhecer o debate da época. No século XX, o movimento missionário evangélico estava dividido por uma tensão profunda. De um lado, havia grupos que diziam que a missão da igreja era exclusivamente espiritual: pregar o evangelho, salvar almas, plantar igrejas. Qualquer envolvimento com questões sociais, políticas ou econômicas seria desviar do foco. De outro lado, havia setores influenciados pela teologia liberal que esvaziavam a missão do seu conteúdo evangélico. A missão virava ação humanitária e transformação social, sem a cruz, sem a chamada à conversão, sem o evangelho de Jesus Cristo. Um cuidava só da alma, o outro só do corpo e da sociedade. O Congresso olhou para esses 2 extremos e recusou ambos, com clareza e com base nas Escrituras.
A recusa dos dois extremos ganhou forma no artigo 5 do Pacto com uma frase de peso. A evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parcelas do nosso dever cristão. Note bem a palavra, ambos, os dois juntos, não um em vez do outro, nem uma escala em que um é obrigatório e o outro é apenas opcional. São deveres que vêm juntos, porque vêm do mesmo Deus, que ama a pessoa inteira. A missão, portanto, não se limita a proclamar com palavras. Ela inclui também demonstrar de forma concreta o amor de Deus pela justiça e pela dignidade humana. Com uma única frase, o artigo 5 encerrou um debate de décadas e devolveu à Igreja uma missão inteira. Pregar e servir deixam de ser rivais e passam a ser, como veremos, as duas mãos de uma mesma obra. É preciso fazer aqui uma distinção fina que o próprio pacto faz, para não cairmos numa confusão. Dizer que evangelização e ação social vêm juntas não significa que sejam a mesma coisa. Dentro da missão integral, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo tem uma primazia lógica. Sem o Evangelho, a transformação social perde a sua âncora e o seu horizonte eterno. É possível melhorar a vida de alguém e ainda assim deixá-lo sem Cristo. Mas, e isto é decisivo, primazia não é exclusividade. O fato de o Evangelho vir em primeiro lugar não torna o serviço dispensável. Os dois caminham juntos, cada um no seu lugar, sem concorrência e sem exclusão. É um equilíbrio delicado, e Lausanne guardou com muito cuidado. Vale anotar esta imagem, porque ela resume tudo. Pregar e servir não são rivais, são as duas mãos da mesma missão. Uma igreja que só prega é como alguém que estende uma das mãos e esconde a outra. Uma igreja que só serve, mas se cala sobre Cristo, faz exatamente o mesmo. A missão completa usa as duas mãos, anuncia o Evangelho e demonstra, em obras, o amor que esse Evangelho produz. Uma das vozes mais marcantes de Lausanne veio da América Latina. René Padilha, teólogo argentino, um dos pensadores missionários mais importantes do século XX. Foi ele quem cunhou a expressão missão integral. O termo pode soar técnico, mas o conceito é simples e poderoso. A missão da igreja é integral porque abrange a pessoa inteira e a vida inteira. Proclamar o evangelho e promover a transformação social não são duas missões separadas. São duas dimensões inseparáveis de uma só. Padilha lembrava que Deus criou a pessoa toda, não apenas a alma, e que o amor cristão sempre teve endereço, sempre chegou com mãos e pés, encarnado. A missão integral, portanto, não é uma novidade da moda, é a recuperação daquilo que a missão bíblica sempre foi, desde o início. Padilha apontava a missão integral contra dois extremos perigosos, e vale colocá-los lado a lado. De um lado, o reducionismo espiritualista, a postura que diz que a missão cuida só da alma e que o corpo, a sociedade e a injustiça não seriam responsabilidade da igreja. Parece muito espiritual, mas ignora que o evangelho transforma vidas inteiras. De outro lado, o ativismo social sem fé. A missão vira programa humanitário e engajamento político, sem o anúncio de Cristo, sem chamada à conversão. Melhora-se a vida material, mas a alma fica esquecida. A missão integral recusa os dois e abraça a pessoa inteira. Alma e corpo, palavra e obra, proclamação e compaixão, porque o reino de Deus alcança todas as dimensões da vida. Padilha resumia tudo retomando o horizonte do reino. Ele dizia que o reino de Deus abrange todas as dimensões da vida humana. Essa é a chave de tudo. O reino que Jesus anunciou não é só uma promessa para depois da morte. É o governo de Deus que já começa a transformar a vida aqui e agora, por inteiro. Os relacionamentos, as escolhas, os valores, o modo de tratar o próximo. Por isso a igreja é chamada a testemunhar esse reino de forma completa, com palavras e com obras, com sermão e com serviço, com proclamação e com compaixão. Onde o reino de Deus chega, a pessoa toda é alcançada. Vale ver como Lausanne não foi um evento isolado, mas o início de um movimento que atravessou décadas. Em 1974 aconteceu o primeiro congresso, em Lausanne, na Suíça, que produziu o Pacto de Lausanne. 15 anos depois, em 1989, o movimento se reuniu de novo, agora em Manila, nas Filipinas, no encontro que ficou conhecido como Lausanne II, e que gerou o Manifesto de Manila. E em 2010 veio o terceiro grande congresso, na cidade do Cabo, na África do Sul. A cada etapa, os mesmos fundamentos foram reafirmados e aplicados a um mundo em transformação. Não era um documento parado no tempo, era uma visão viva, em movimento que continuava amadurecendo. Olhando para o primeiro e o terceiro congresso lado a lado, percebemos o crescimento. Em 1974, em Lausanne, na Suíça, reuniram-se 2.700 líderes de 150 países, convocados por Billy Graham, e dali nasceu o Pacto de Lausanne. 36 anos depois, em 2010, na cidade do Cabo, na África do Sul, o encontro foi ainda maior. 4.200 líderes, vindos de 198 países, praticamente toda a extensão habitada do planeta representada num só lugar. Desse encontro saiu o Compromisso da Cidade do Cabo, um documento mais extenso e detalhado, que não substituiu o Pacto de 1974, mas o reafirmou e o aplicou aos desafios do mundo de hoje. É o mesmo coração, agora num mundo muito maior e mais complexo. A que desafios o Compromisso da Cidade do Cabo respondeu? A 4, principalmente.
O primeiro é a globalização, que transformou o modo como as culturas se encontram e exigiu comunicar o evangelho de maneira culturalmente relevante, sem perder a sua verdade essencial. O segundo é o pluralismo religioso, que cresce em todos os continentes e torna urgente a pergunta de como testemunhar de Cristo com clareza, respeito e amor genuíno. O terceiro é a perseguição aos cristãos, que se intensifica em várias partes do mundo, especialmente na Ásia e no Oriente Médio. E o quarto é a migração em massa de povos, que redesenha o mapa missionário, trazendo comunidades de outras religiões para as portas das igrejas do Ocidente. Diante de tudo isso, a resposta foi firme: reafirmar os fundamentos. O Evangelho continua sendo a boa notícia de Jesus para toda pessoa e todo povo, e a responsabilidade social não é um acréscimo opcional, mas parte do que significa seguir a Cristo no mundo. A missão continua integral. Eis a frase que resume 50 anos de reflexão sobre a missão. A igreja anuncia com a boca e demonstra com a vida. Ela não escolhe entre as duas coisas. O amor de Deus que ela proclama é o mesmo amor que ela pratica. E quando essas duas mãos trabalham juntas, o mundo vê e o Pai é glorificado, exatamente como Jesus prometeu no Sermão do Monte. Vamos trazer Lausanne para a sua vida de forma bem concreta. Primeiro, escolha uma necessidade real perto de você, alguém doente, sozinho ou passando por dificuldade, e atenda essa necessidade agora, com as próprias mãos. Segundo, ao servir, esteja pronto para falar de Cristo com naturalidade, se a porta se abrir. Lembre-se de que o serviço muitas vezes prepara o caminho para a palavra. E terceiro, olhe com honestidade para a sua igreja e pergunte: ela usa as duas mãos ou apenas uma? Pense em um passo simples para equilibrar palavra e obra na sua comunidade. Missão integral não é teoria de congresso, é o modo de viver de quem foi alcançado por inteiro. Vamos recolher o que aprendemos em 5 pontos. Primeiro, o Pacto de Lausanne de 1974 é um marco histórico e teológico da compreensão evangélica da missão, fruto de um congresso convocado por Billy Graham e liderado por John Stott. Segundo, o Pacto de Lausanne afirmou, no artigo 5, que a evangelização e a responsabilidade social são partes inseparáveis da missão. Terceiro, dentro dessa unidade, a evangelização tem primazia lógica, mas não exclusividade. Anúncio e serviço caminham juntos. Quarto, o conceito de missão integral, cunhado por René Padilha, uniu de forma definitiva a palavra e a ação. E quinto, em 2010, o compromisso da Cidade do Cabo reafirmou tudo isso diante da globalização, do pluralismo, da perseguição e da migração. A missão é a resposta integral da Igreja ao amor de Deus. A missão da Igreja não é uma escolha entre pregar e servir. Nunca foi. Essa falsa divisão empobreceu muitas igrejas ao longo da história. De um lado, as que pregam com vigor, mas não servem. De outro, as que servem com dedicação, mas perderam o evangelho no caminho. Lausanne nos chama a sair dessa dicotomia e a viver a riqueza da missão bíblica, que ao mesmo tempo anuncia que Jesus é o Senhor e demonstra esse senhorio no cuidado com o próximo e na busca por justiça. É a luz que brilha diante dos homens, de Mateus, capítulo 5. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais funda. De onde vem tudo isso? O que Deus queria desde o princípio, antes mesmo da queda? É essa pergunta que vai nos guiar na próxima aula, quando voltaremos à criação e às suas primeiras páginas.